Então, vou te mostrar a resolução de mais um exercício de circuitos elétricos. Desta vez é um circuito RLC e ele está em corrente alternada, como mostra aqui esta fonte. O que diz o enunciado? O enunciado diz, determine o fasor corrente por cada elemento do circuito abaixo. Então, olha só, este circuito aqui na forma como ele está desenhado, ele está no domínio do tempo. Quando a gente vê escrito aqui, fasor, isso já pressupõe usar o domínio da frequência. Então, eu vou passar o circuito no formato aqui de cima para o domínio da frequência. O que isso significa? Que eu vou transformar esta fonte de tensão em uma fonte de tensão alternada, só que vou representar ela por meio do seu fasor tensão. E cada um desses elementos vou transformar na sua impedância correspondente. Então aqui, vou simplesmente desenhar. Vou desenhar primeiro e depois colocar os valores. Aí aqui, ao invés de ter esse símbolo do indutor, vou colocar um símbolo de uma impedância genérica. Aqui vai existir um resistor. E aqui, por fim, um capacitor. Aí, olha só, com essa expressão para a tensão fornecida pela fonte, eu vou extrair qual que vai ser o fasor tensão para essa fonte aqui. Mas para isso eu vou extrair aqui, isso aqui, Isso aqui é a frequência angular. Então vou colocar aqui ômega igual a 5.000 radianos por segundo. Eu vou utilizar este valor para determinar cada uma dessas impedâncias. E este fasor tensão aqui vai ficar simplesmente como um número complexo, 120, e a fase vai ser o que está somando aqui o 5.000T dentro do cosseno, que é nada, ou seja, zero graus. Aqui a frequência não entra, só que a frequência eu preciso dela para determinar cada uma dessas impedâncias. Aqui é a impedância do indutor, por isso vou chamar de ZL, impedância do resistor e a impedância do capacitor. E eu vou aqui do lado determinar cada uma dessas impedâncias. Olha, impedância do indutor. É só utilizar a fórmula que diz que a impedância é J, ômega L. Então, eu vou pegar o J, multiplicar pelo ômega é 5.000. E o L vale quanto? O L está aqui, 23 mili. Aí, multiplicando isso aqui, o resultado é J 115. Isso é uma impedância, então a unidade é ohm. Agora, a impedância do resistor, ZR, é o próprio valor do resistor, já está em ohms. 200 ohms. Agora, a impedância do capacitor é dada por esta fórmula aqui, 1 dividido por J ômega C, que vai dar 1 dividido por J vezes 5.000, vezes o C, que é 780 o quê? Nanofarads. Nano significa 10 a menos 9. Então, eu faço essa conta e obtenho que ZC é igual a menos J 256,41 ohms. Aí aqui cada elemento tem sua impedância e a impedância de cada elemento
ela tem uma forma específica, porque olha só, a impedância ela é dada por uma resistência mais J vezes uma reatância. Então, vou colocar isso aqui em destaque aqui, ó. Só uma breve explicação. O que acontece? O resistor ele só tem a parte da resistência, por isso que a impedância dele é um número real, 200. Agora, o indutor e o capacitor eles só vão ter essa parte aqui, o Jx, enquanto que para o indutor esse x é um valor positivo, 115, e para o capacitor, aqui no ZC, este x tem um valor negativo, menos 256,41 ohm. Tá, e agora que eu já calculei cada uma dessas impedâncias que estão conectadas a esta fonte de tensão alternada, eu vou determinar cada uma das correntes, ou seja, a corrente pelo indutor, determinar aqui tudo na forma de fasor. IL, IR, I, IC. E eu vou também colocar aqui a corrente saindo da fonte. IF. E com relação à tensão, olha só, isso aqui é uma associação paralela. Existem três elementos que eles estão associados em paralelo. O nome é esse, paralelo, porque geralmente os elementos estão conectados um do lado do outro, assim, mas o que é essencial para que a associação seja paralelo é que eles estejam todos conectados aos mesmos dois nós. Então, é sempre o nó de cima, esse mesmo nó de cima é o mesmo para os três, e esse mesmo nó de baixo é o mesmo para os três. Então, eles estão conectados em paralelo. E conectado em paralelo também está a fonte. Como todos esses elementos estão conectados em paralelo, eles vão ter em cima deles a mesma tensão, que eu vou representar por este fasor V aqui, ó, chapéu. E qual que vai ser essa tensão? Justamente isso aqui. Não precisa calcular, porque a fonte já impõe que seja isso aqui. Aí agora, vou determinar cada uma dessas correntes. E o processo para fazer isso é, basicamente, pegar essa tensão, na forma de seu fasor, 120 com fase 0 graus, e dividir por cada uma das impedâncias. Vou fazer isso na próxima página. Olha só. Com o fasor tensão sendo dado por 120 com fase 0 graus, então o fasor corrente pelo indutor será tensão na forma de fasor dividido pela impedância do indutor. Então, vai ser só uma questão de dividir o 120 com fase 0 graus pela impedância que é J115. E J115 eu vou colocar 115 como na forma polar, né, com argumento 90 graus. E essa divisão aqui dá 1,043 com fase menos 90 graus. Qual que é a unidade disso? Olha, é uma corrente, né? Se é uma corrente, a unidade é ampere. Agora, a corrente pelo resistor. A corrente pelo resistor, para calcular ela, eu vou precisar também do fasor tensão, que é o mesmo, dividido pela impedância do resistor. Aí eu vou ter 120 com fase 0 graus dividido por o 200, que é a resistência. Se você quiser, você também pode colocar 200 argumento 0 graus, mas não faz diferença. Aí faz a divisão que dá 0,6. Como eu estou colocando aqui 3 casos, vou colocar aqui também 0 graus. Isso aqui é em ampere também. Por fim, a corrente pelo capacitor vai ter seu fasor da forma fasor tensão dividido pela impedância do capacitor. Vai ser 120 dividido por... É só olhar aqui qual que é a impedância.
menos J, 256,41, ou seja, 256,41 com argumento menos 90 graus. Aí, fazendo a divisão aqui, o resultado vai ser 0,468, o argumento 90 graus. Isso aqui é em ampere. Aí você pode notar algumas coisas aqui. Por exemplo, no resistor, a tensão e a corrente estão com a mesma fase, ou seja, a tensão ela está com a fase 0 graus e a corrente também. Agora, no capacitor, a corrente está adiantada, por isso aqui esse 90 graus. Enquanto a tensão está em 0 graus, a corrente já está no 90 graus. Agora, no indutor, enquanto a tensão está no 0 graus, o indutor tem sua corrente atrasada em relação à tensão. Atrasada de quanto? 90 graus. E, para terminar, qual que vai ser a corrente, qual que é o fasor corrente que sai da fonte aqui, ó, adotando este sentido convencionado? Vai ser simplesmente eu pegar esses três fasores aqui e somar. Então, IF igual a IL mais IR mais IC. Aí eu vou pegar estes três números complexos aqui, somar, colocar na forma polar e vou ter 0,831 com argumento menos 43,78 graus. Isso aqui dado em ampere. Então, olha só. Aqui neste circuito, todos os elementos têm a mesma tensão, que vai ter este fasor tensão aqui, 120, com fase 0 graus, só que cada um dos elementos vai ter uma corrente. A corrente dele, a corrente que é só para o indutor, corrente só para o resistor, só para o capacitor. Só que, ao somar todas essas, todas fora de fase, uma menos 90 graus, outra 0 graus, outra 90 graus, o resultado é isso aqui, uma corrente que está 43,78 graus atrasada em relação à tensão aqui da fonte. Então, por este exercício é isso. Se você assistiu até aqui, deixe aí seu comentário, eu agradeço a atenção e até a próxima.